O melhor professor de inglês com preços acessíveis, horários flexíveis e aulas personalizadas para atender a sua necessidade. Acesse renamucolo.com.br, link na descrição. Opa, bom? Caras, eu não sei vocês, mas eu gosto demais de jogos de luta. E nesse nicho tem um leque enorme de opções. Existem jogos muito bons como Mortal Kombat e Tekken, mas também tem Skullgirls, caso você seja um otaku fedido que quer ver suas waifus tretando. Tem The King of Fighters, pra quem jogava os fliperamas com o troco do pão, aí apanhava pra máquina, e depois apanhava da mãe em casa, porque o troco era, na verdade, pra inteirar a compra do pão do dia seguinte. Tem jogo que gerou anime lá nas antigueiras e que a empresa esqueceu no churrasco, né, dona Capa? Como o Power Stone. Enfim, você entendeu. Tem mais jogo de luta do que político safado no Brasil. O meu primeiro contato com Mortal Kombat, que me fez amar muito a franquia até hoje, foi o Ultimate Mortal Kombat 3 no Super Nintendo Baby. E ainda bem, porque o Super Nintendo Fat é mais feio que briga de foice. E o primeiro personagem que me chamou a atenção foi o Scorpion. Não. A essa altura você já leu o título e deve estar se perguntando, ué, o vídeo não é sobre o Kano? Calma, eu chego lá. Eu só preciso que você entenda que ele não me chamou a atenção de início, e nem de meio, e nem de fim. Até eu ver uma coisa. O Kano é um personagem recorrente em Mortal Kombat, sendo um personagem que foi lançado com o primeiro jogo da franquia e apareceu em quase todos os outros sequentes. Ele é aquele clássico arquétipo de personagem malandro, violento e mulherengo que passaria a perna na própria mãe se pudesse. Tudo pra ganhar uma grana rápida. Ele é o tipo de sujeito que faz um acordo com uma pessoa já pensando em quanto vai cobrar dos inimigos dela pra traí-lo. E de vez em quando, pra desestressar, arranca o coração de alguém na força bruta porque ninguém é de ferro. Em geral, eu nunca dei muita bola pra ele, tirando uma ou outra coisa relacionada, como quando ele ganhou uma skin de cangaceiro no Mortal Kombat 11. Desde o Mortal Kombat 1, não o que saiu esse ano, mas o Mortal Kombat 1 de 1992, todos os personagens jogáveis têm um final de torre. E o que eles são? Como todo jogo que tem uma narrativa envolvida, existem os fatos do enredo e obviamente esse enredo chega ao final. Em jogos com mais de um final, como por exemplo Silent Hill, um final necessariamente precisa ser o canônico para que a partir dele se possa desenvolver a história de uma possível sequência. E no caso de Mortal Kombat funciona assim: quando você vence a pessoa mais alta da torre, você vê um final para o seu personagem. Então entenda que todos os outros, ou pelo menos quase todos os outros finais, têm que ser desconsiderados nesse processo. Embora os eventos do final da campanha do recém-lançado Mortal Kombat 1, não o de 92, o de 2023, tenha mudado um pouco isso, ainda assim o final da torre do Kano em Mortal Kombat 11 me fascina. Esse final, além de me mostrar uma sabedoria que eu nunca pensei que alguém como Kano tivesse, me fez pensar em questões que volta e meia são pautas da nossa sociedade. Veja bem, tem todo aquele poder recém-adquirido, porque conscientemente decidi parar de usar ele. E foi então que eu cheguei à conclusão que a mensagem que os desenvolvedores queriam passar com aquilo tinha a ver com um vazio existencial. Existem filmes animados sobre a lore de Mortal Kombat que tem o subtítulo Legends. Os primeiros contam as histórias dos primeiros jogos com algumas adaptações. Mas o terceiro, o Mortal Kombat Legends Cegueira Glacial, se distancia das outras e dá um salto no tempo, literalmente, e cria uma história onde o final do Kano aconteceu. E lá vemos um Kano muito forte que governa tudo aquilo que seus olhos alcançam, mas que mantém por perto Shang Tsung, mesmo sabendo que ele provavelmente só está esperando a hora certa para traí-lo e tentar tomar o seu lugar. O que leva à pergunta: se Kano conhece a natureza traiçoeira do feiticeiro, por que não toma medidas para se proteger de um eventual ataque? Porque ele parece estar até ansioso por isso. É claro que você pode ver o filme e tirar suas próprias conclusões. Na verdade, eu encorajo que você faça isso. Mas pensando nisso, eu me deparei com uma questão que é recorrente na filosofia. Qual é o sentido da vida? Existem inúmeras respostas prontas para essa pergunta. Você pode dizer que o sentido da vida é espalhar a doutrina de uma divindade. Você pode dizer que o sentido da vida é crescer, arrumar um emprego, casar e ter filhos que um dia também vão crescer, arrumar um emprego e terem filhos, enquanto você envelhece e deixa este mundo. Se analisarmos bem, podemos dizer que o sentido da vida é buscar a felicidade, não importando se ela será achada na fé, na família ou no sucesso financeiro. Mas isso só leva a outra pergunta: o que é felicidade?
No mundo de hoje, existe uma quantidade cada vez maior de pessoas que, na maior parte do tempo, têm um sentimento de tristeza dentro de si no dia a dia. Não necessariamente o tipo de tristeza que nos faz chorar, embora muitas lágrimas com certeza sejam derramadas, mas o tipo que nos gera um vazio. O mundo se torna um mar cinzento e sem vida, e a vida se transforma no infinito trabalho de tentar encher um saco furado. É inevitável que se questione o porquê insistir nisso. Não é difícil chegar à conclusão de que talvez seja melhor simplesmente acabar com tudo. E com acabar, você entendeu o que eu realmente quis dizer. Às vezes é mais fácil simplesmente achar que todos esses problemas iriam embora se tivéssemos todos os nossos desejos atendidos num piscar de olhos. Uma quantidade obscena de dinheiro, conquistar todas as pessoas que achamos atraentes, fazer coisas impossíveis para um ser humano comum. Mas eu tenho para mim que, na realidade, a dura realidade é que isso seria apenas um paliativo que perderia a eficácia rapidamente. Imagina aqui comigo. Você é uma criança com seus 12 anos e está jogando o bom e velho GTA San Andreas pela primeira vez. Você lembra de como foi bom fazer as missões pela primeira vez? De que, mesmo que se você passasse raiva para entender o que fazer em algumas, a sensação de vitória simplesmente sobrepujava qualquer estresse que você tivesse passado? Do quanto era legal ir progredindo cada vez mais? Era bom, não é? Agora, imagina que você terminou o jogo, fez 100% de tudo que havia para se fazer. Você deixou o CJ rico, forte, com todas as armas do jogo, deixou ele vestido do jeito que achou mais legal. Você anda pela cidade no melhor carro do jogo, mas em pouco tempo parece chato, não tem mais nada para fazer. Não há com quem falar, nenhuma cutscene roda. Claro que você pode simplesmente sair destruindo tudo para juntar as 5 estrelas de procurado e lutar com a polícia. Mas em pouco tempo até isso perde a graça, não é? Então, o que fazer? Isso é fácil. É só desligar o jogo e começar outro. Todos nós fizemos isso. E então essa sensação passa. Mas e quando esse sentimento não é causado pelo jogo, e sim pela nossa vida? Não é incomum que as pessoas sintam isso. Afinal, a finalização de um objetivo deixa um vácuo dentro de nós que precisa ser preenchido por alguma outra coisa, e depois outra e outra. A gente fica feliz quando compra um sonho de consumo, mas em 2 semanas a gente nem dá mais tanta bola para o que até alguns dias atrás era motivo de obsessão. Você olha para trás e até se pergunta se isso valia mesmo tanto a pena. A maioria simplesmente passa a querer outra coisa, e isso vira um ciclo vicioso porque queremos cada vez mais a sensação de conquista. Queremos só chegar nos objetivos. E para pessoas com alto poder aquisitivo, até isso perde a magia. Afinal, num instante você pode ter tudo, então por que celebrar o que se tornou corriqueiro? Quem não percebeu isso rapidamente? Afinal, conseguindo os poderes de Crônica, ele tinha mais poder do que qualquer outro ser existente. E ao ter tudo, percebeu que não tinha nada. Como ele mesmo disse, sem esforço, vencer não tem o mesmo sabor. Não, o legal não era ter as coisas. O legal era consegui-las. Podemos traçar um paralelo com essas duas situações com o que muitas pessoas ricas e admiradas passam. Por que tantos deles acabam com tudo, mesmo tendo ou sendo aquilo que muitas pessoas gostariam? Eu não sou profissional em nenhum campo da medicina, e o que eu vou dizer aqui não substitui nada que eles, sobretudo da área de psicologia, possam dizer sobre isso. Isso que eu vou dizer agora é apenas a minha opinião. E na minha opinião, essas pessoas perdem o sentido de viver no momento em que conquistam tudo. E as aspas estão aqui por um bom motivo. Lembra do exemplo do GTA? Pois bem, isso acontece com a vida delas, então não é de admirar que alguns dos maiores gênios da música dos últimos 30 anos tenham se atolado tanto em drogas, lícitas e ilícitas. Afinal, quem aguentaria aquela sensação de vazio todos os dias, estando são e sóbrio? Mas então, o que fazer quanto a isso? A solução talvez se encontre em uma história da mitologia chinesa que é uma das minhas preferidas. Ela se chama Uma Jornada para o Oeste.
Ela conta a história de Sun Wukong, que muitos japoneses chamam de Son Goku, que precisa buscar pergaminhos junto com um monge chamado Xuanzang. Entretanto, o Rei Macaco, cujo uma das habilidades é saltar mais de 54.000 km, tentou usar este artifício para chegar ao objetivo de imediato. Porém, sempre que ele pousava, percebia que não havia saído do lugar de partida. E é explicado a ele que cada passo da jornada teria que ser dado. Todas as alegrias e tristezas dessa viagem estavam destinados a acontecer e ele deveria vivenciar cada uma delas. Então não lhe restou outra coisa senão ir um passo de cada vez, acompanhando a velocidade do monge. O que parte dessa lenda nos diz é que no fim das contas, cada passo da jornada é tão importante quanto o destino final, até porque ele também faz parte dela, o que é parecido com um conceito filosófico que se chama Carpe Diem, que afirma que devemos viver cada dia o mais intensamente possível, porque se a destinação final de todo ser vivente é a morte, ora, por que não tornar o caminho até ela mais agradável e virtuoso? Portanto, a fórmula mágica aqui, se é que existe alguma, é a dosagem correta entre saber e aproveitar os prazeres da vida e lidar com os problemas da mesma, de forma que não só o seu corpo, mas também a sua mente se manterão saudáveis. É justamente sobre essas coisas que se tratam o epicurismo e estoicismo, duas correntes filosóficas que, na minha opinião, são fundamentalmente complementares. Eu não vou descrever essas duas formas de pensamento aqui porque o vídeo ficaria muito longo, mas a internet está cheia de conteúdo sobre esses assuntos, e eu pessoalmente recomendo os vídeos do canal. Eu vou deixar os links no vídeo para facilitar para vocês. Eu com certeza não imaginava que o final de Torre do Kano poderia gerar toda essa reflexão. E você? Poupei a crônica. E ela abriu mão da ampulheta. O poder de moldar o tempo e a história do meu jeito? Claro que sim, porra. Cada desejo, cada anseio, cada capricho que eu já tive, tá na mão. Mas logo eu me dei conta que tudo tinha perdido a graça. Não, o legal não era ter as coisas. O legal era consegui-las. Então, eu dei uma mexida em tudo de novo. Agora o que eu quero fica além do alcance. Eu tenho que merecer. Eu venço muito, mas nem sempre. E quando eu venço, eu posso saborear. E o que acha da minha linguiça? Bota aqui pra ver se não cai.